9 horas e já pertinho de 19h30, né? 19h26, como nós anunciamos na programação diária aqui da Rádio Ipirá FM, vivo com o nosso senador da República, do PSD baiano, né? O nosso Otto Alencar, que vai dar uma boa noite aí à população de Ipirá e de toda a nossa região. Senador, boa noite, bem-vindo ao programa Uma Hora com Rocha, Rádio Ipirá FM. Obrigado, meu amigo André Rocha, um abraço a você, toda a equipe da Ipirá FM. É um prazer falar com você e também me colocar à sua inteira disposição para abordar qualquer tema que você deseje. Há muito tempo nos falamos, né, senador? Pois é, mas sempre amigos, né? É verdade, Sem dúvida nenhuma. Verdade. Nós falamos há muito tempo em outras emissoras aí, o nosso senador Dr. Otto Alencar. Dr. Otto Alencar, nós estamos passando atualmente por uma fase crítica, que é o problema da pandemia no Brasil. Além da questão da própria pandemia, que traz realmente intranquilidade, ceifando a vida de tantos brasileiros, trazendo tanta insatisfação e medo, né, à população brasileira. O senhor hoje integra a comissão da CPI da Covid. E o que significa essa CPI para que o povo brasileiro e baiano saiba do que está acontecendo em Brasília no tocante à CPI da Covid, senador? A CPI da Covid, nós conseguimos assinaturas no mês de fevereiro, 14 de fevereiro. E até lá, naquele período de fevereiro, o presidente da República e o então ministro Eduardo Pazuello não se movia, não se mobilizava para comprar vacina. Você lembra que o presidente deu mais de 20 entrevistas contra a vacina, dizendo, olha, a vacina não é assim, quem vai tomar vai virar jacaré. Quando nós conseguimos a assinatura e demos entrada no Senado, demorou um pouco para abrir a CPI. O que é que nós fizemos? Nós entramos no Supremo Tribunal Federal. Quando o ministro Luiz Barroso deu o parecer para abrir, aí o Bolsonaro sentou para comprar vacina. A CPI obrigou o presidente da República, negacionista, Jair Bolsonaro, a comprar vacina da Coronavac, que ele tinha repudiado, dizendo que a vacina chinesa, ele chamava vacina, para desmoralizar a vacina do Butantan, que hoje em cada 10 brasileiros vacinados, no mínimo 7 são vacinados com a vacina do Butantan, a Coronavac. E aí ele assinou o contrato com a Pfizer, que não quis assinar em agosto do ano passado, com a AstraZeneca, e começou a trabalhar para comprar as vacinas, e já muito atrasado. Nós estamos hoje começando o mês de julho, e só 12% da população brasileira tomou a primeira e a segunda dose, até porque a primeira dose não dá a imunidade celular, que é uma coisa assim, achar que faz um exame sorológico, tem o IgG alto, e acha que está imunizado, não é isso. A imunidade é celular. O exame que mostra se a pessoa que teve a doença ou tomou a vacina está imunizado é a pesquisa de anticorpos neutralizantes que se faz no laboratório, e você vai ver se você está imunizado ou não. Então só tem 12% da população, 13% no máximo, que tomou a primeira e segunda dose. E a primeira dose, eles estão ampliando para dar com 90 dias da Pfizer e também a AstraZeneca ampliando um pouco, que é um risco muito grande, porque a primeira dose da Pfizer não imuniza. Portanto, todo mundo tem que usar máscara, porque a máscara é fundamental para evitar a doença, a pessoa contrair essa virose, que é uma virose que ela é muito letal, que tem uma letalidade em torno de 2,8% no Brasil. Ou seja, das pessoas que se contaminam com a doença, 2,8% vão a óbito, que é muito grave. Por isso nós estamos em 520 mil óbitos, pessoas perderam a vida pelo Brasil inteiro. Em Ipirá, na região, tem muitas pessoas, muitos pais que perderam seus filhos, ou os filhos que perderam os pais, os avós, as mães, e a contaminação continua, porque nós eram para estar com mais de 50% da população vacinada, se por acaso o governo tivesse comprado
essas vacinas no ano passado. Começaríamos a imunizar o povo brasileiro com a Coronavac em dezembro, e em janeiro com a Pfizer, e a partir daí as coisas podiam andar melhor. Mas o presidente negou o tempo todo. Eu tenho 20 vídeos do presidente dizendo que não ia comprar vacina. A vacina não resolvia, o que resolvia era a hidroxicloroquina, com a medicação completamente ineficaz, que não resolve absolutamente nada da doença. Perfeitamente. Senador, a eficácia desse imunizante, digamos assim, da vacina, porque há uma grande discussão entre especialistas, né, da ciência sobre essa questão da eficácia, né? Uns falam que o Coronavac tem uma eficácia de um percentual menor, o da Pfizer tem uma eficácia de um percentual maior. No seu conhecimento, já que o senhor também é especialista da área de saúde, conhece a área da saúde, é um profissional da saúde, além de ser senador, de que forma o senhor avalia essas diferenças desses laboratórios com relação à eficácia do que vem ocorrendo? Aí, por exemplo, nós tivemos ontem uma notícia aí, por sinal até agradável, né, e positiva, que em Manaus, a faixa etária de 50 a 60 anos, houve uma redução de mortalidade. O senhor atribui a eficácia do imunizante? Claro, sem dúvida nenhuma. Se não imuniza lá em Manaus, além do que aconteceu. Manaus teve 410 mil pessoas que tiveram a doença, já morreram 14 mil dos 410, só fazer a conta. É uma cidade de 14 mil habitantes que já apareceu no estado do Amazonas. A imunização que está segurando lá no Brasil inteiro. A imunização, mesmo sendo pouca, a primeira e a segunda dose, está imunizando e salvando vidas. O que você me pergunta é o seguinte: nenhuma vacina ela tem a propriedade, nenhuma vacina dá 100% em todas as pessoas que tomam. Porque tem pessoas que não desenvolvem os anticorpos imunizantes. Sim. Por quê? Aí a ciência tem que estudar para saber. Assim são com todas quase viroses. O que é que a vacina faz? A vacina não evita, é bom se ouvir isso com atenção, não evita que uma pessoa doente com coronavírus chegue próximo de você, dê um espirro e você está sem máscara. A vacina não evita que o vírus entre na sua boca e na sua narina, não. Espirrou na sua frente sem máscara, vai entrar. Agora, quando ele entrar na mucosa da boca ou na mucosa nasal, ele vai encontrar uma célula com imunidade. Ele vai penetrar na célula, a célula vai ter os anticorpos, que na verdade são glicoproteínas, que vão bombardear o vírus como se fosse um míssil que bombardeasse um objeto, um obstáculo, Sim. e destruísse. Agora, nem sempre esses anticorpos conseguem bombardear todos os vírus. Às vezes o vírus entra enfraquecido e você tem a doença, mas tem a doença na forma leve. A forma leve ou moderada. A doença evita você ter a forma grave. Qual é a forma grave? É a pneumonia virótica com microtromboembolia, formando coágulo dentro do seu pulmão, obstrui o pulmão, você puxa o ar não entra, por isso tem que usar oxigênio. Então a vacina imuniza e dá uma segurança maior, ou seja, você não vai ter a doença grave, mas não impede que você sem máscara encoste numa pessoa, deu espirro, o vírus não entra em você, entra. Quando chega lá, ele vai encontrar uma célula que tem os anticorpos, que vão bombardear esse vírus, e ele não vai ter uma reprodução muito grande, consequentemente não vai causar a forma grave da doença. Então essa vacina, eu, por exemplo, tomei Coronavac, e fiz exame, estou imunizado. Pfizer também imuniza, a AstraZeneca também imuniza, mas cada um tem uma fórmula própria de se fazer. Por exemplo, a vacina da Pfizer não é feita da mesma forma que é feita da Coronavac. Coronavac é por inativação de vírus, dos vírus. É uma fórmula que o Butantan conhece muito bem e domina bem essa tecnologia. Já da Pfizer é por RNA mensageiro. Mas todas são importantes. O que não presta é tomar hidroxicloroquina. É melhor tomar água, porque a água não mata. Hidroxicloroquina, se o cara tiver doença do coração, morre. Se tomar, morre. Se tiver arritmia, morre. E o Bolsonaro, de forma irresponsável, fica mandando tomar hidroxicloroquina. Aí, não, porque tem problema. Além de não servir para nada,
se você tiver problema de arritmia e tiver um espaço QT longo, como a arritmia é uma doença dose dependente, você vai tomando a medicação e vai aumentando a arritmia, você tem parada cardíaca e morre. Perfeitamente. Senador, com relação à ivermectina também, ela segue no mesmo rito da hidrocloroquina, conforme o senhor acaba de citar aí? Olha, a ivermectina, a hidroxicloroquina já foi estudada por grandes laboratórios de pesquisa. O Einstein agora, no ano passado, já publicou um trabalho dizendo que não tem eficiência nenhuma. A ivermectina é uma medicação que foi usada para combater vermes. Sobretudo um verme microscópico chamado Strongyloides stercoralis, mas sempre outras coisas também, inclusive para usar nos bovinos, caprinos, ovinos, né? Hoje a ivermectina, o Ivermec Gold é usado para permitir carrapatos, patógenos, vermes pulmonares nos animais. Então a ivermectina foi criada para combater o verme, mas ela tem um princípio, que é um princípio interessante, que não é igual da hidroxicloroquina. O princípio dela é exatamente um princípio de impedir a reprodução de patógenos, né? De vermes também. Impedindo a reprodução, a doença não avança. Eu não posso dizer a você que ela funciona ou que não funciona. Eu sou médico e sou muito honesto com minhas palavras. Então, o que eu disser a você é porque eu tenho um conhecimento científico para afirmar. Na minha opinião, eu não faria uso da ivermectina, mas não posso dizer que também ela não serve. E se o médico for receitar, ele pode receitar tranquilamente, até porque o médico pode receitar qualquer medicação que ele achar que pode resolver a doença. No entanto, nesse caso da hidroxicloroquina, todos os trabalhos realizados in vitro e também na fase clínica com voluntários não resolveu absolutamente nada. Isso é uma obsessão, uma maluquice aí do presidente da República, que não é médico, e fica induzindo a tomar hidroxicloroquina. Agora, é claro que todo médico tem uma autonomia. Eu sou médico e dou minha opinião aqui, que não tem efeito, mas qualquer médico que achar que tem todo o direito de medicar o paciente e passar a medicação. Eu não estou criticando o médico, estou dizendo a você dos trabalhos científicos que eu conheço, que eu tenho aqui no meu gabinete, que eu li todos, estudei todos, e esses trabalhos científicos mostraram que a hidroxicloroquina não funciona para ser uma medicação de escolha para a doença Covid-19. É isso aí. Ok, estamos ao vivo com o senador do PSD da Bahia e presidente do PSD também na Bahia, Dr. Otto Alencar. Doutor Otto, nós tivemos nas últimas horas, eu fiquei até estarrecido com essa notícia, que foi uma revelação da doutora Andréia Barbosa, dentista, ex-companheira do então general e ex-ministro da Saúde, Pazuello, no tocante a falas, segundo ela narra, que ouviu barbaridades dele quando ambos conviviam. Dentre essas barbaridades, ele citava da questão do saco preto de plástico. De que forma a comissão da CPI, e claro, o senhor que vem acompanhando essa situação, absorve essa notícia trágica e estarrecedora para a nossa população? Olha, eu acho que quem ficou responsável para conversar foi o senador Omar Aziz, que é do Amazonas, onde essa senhora parece mora e ele conhece. Ele conversou com ela e acha que ela não tem as provas para levar a CPI e comprovar isso, né? Então, me parece mais um problema de ordem pessoal. O meu ex-ministro Pazuello foi esposo dela e elas se separaram, e isso, de alguma forma, pelo que nós sabemos, ficou uma coisa sem comprovação. Portanto, sendo uma coisa de ordem pessoal, não cabe a CPI chamar ou convocar como testemunha ou como investigado, mais como testemunha, para ver essa situação. Perfeito. Então a suspeição é muito mais lógica, né? Dentro da situação. Exatamente. Senador, eu acompanhei aqui uma leitura aqui, eu estava fazendo um acompanhamento de 2 PLs de sua autoria, que é o 1328/2020 e o
Deixa eu olhar aqui rapidinho. O 1328 está aqui comigo, é o PL 2845. O senhor poderia, claro, de forma distinta falar desse... Pelo número na cabeça é difícil. Então é difícil? PL, né? Então tá bom. Eu vou sintetizar. Suspender o pagamento... Isso. Das pessoas que tomam crédito... Consignados, o 1328 é esse. Ele fala aqui... O 1328 é esse. Eu aprovei no Senado. Isso. Está na Câmara desde junho do ano passado. E o presidente da Câmara que saiu, o ex-presidente Rodrigo Maia, não o colocou para votar. E o atual também não. Lamento, porque é um momento difícil. Suspender-se os pagamentos consignados por 4 meses. Certamente, essas pessoas... são pessoas aposentadas, pensionistas, funcionários públicos, teriam um ganho muito grande. Eu trabalhei muito no Senado, aprovei no Senado, já fui na Câmara várias vezes, tentando colocar para votar, mas infelizmente está parado na Câmara. O 284... O que exige que se faça levantamento dos medicamentos que são usados hoje, não é esse? Esse fala, dispõe as medidas extraordinárias e temporárias para autorização da fabricação e comercialização ou doação de produtos decorrentes de projetos de inovação, pesquisa científica e tecnológica para enfrentamento do estado de calamidade pública. Esse é o 2845, esse. Esse é um projeto que vai nessa direção que se falou. Na época também, no início, eu coloquei, mas ele está tramitando no Senado e ainda não foi apreciado e nem votado no Senado Federal. Certo. Voltando à questão presidencialismo. Senador, o senhor acredita aí, nós tivemos aí entidades, políticos, né, partidos políticos e políticos e representantes da sociedade civil organizada protocolaram pedidos de impeachment. Houve um pronunciamento aí da Gleice Hoffmann, do PT, na noite de ontem. De como o senhor avalia essa questão? O senhor acha que é viável um processo de impeachment na altura do campeonato no tocante ao presidente da República? Olha, ouça bem, isso começa pela Câmara, não começa pelo Senado. Sim. A Câmara é que nasceu com o pedido de impeachment que recebeu ontem. E a Câmara manda para a Comissão de Constituição e Justiça para analisar se tem admissibilidade ou não. Lá tem vários pedidos de impeachment do Bolsonaro, já são mais de 15. Sim. Inclusive esse de ontem. Aí cabe ao presidente da Câmara analisar e encaminhar para a Comissão de Constituição e Justiça para saber se pode dar admissibilidade ou não. Por muito menos do que isso, que já aconteceu no Brasil, no governo Bolsonaro, a presidente Dilma foi cassada. Por muito menos do que isso, para um Fiat Elba, o Collor teve que renunciar. Então, está na mão da Câmara dos Deputados, eles vão ter que analisar. Se você me perguntar se tem crime de responsabilidade ou não, honestamente eu posso dizer a você que não sei, porque eu não li os processos que deram entrada na Câmara dos Deputados. Então, para ser honesto, eu teria que ler esses projetos para saber o que é que está acontecendo de verdade e qual é o conteúdo do que tem nos autos do processo, para daí fazer juízo de valor e dizer que se tem ou não crime de responsabilidade. Eu não sou daqueles que, porque sou adversário, tenho que ser superficial, eu tenho que me aprofundar na leitura e ter consciência daquilo que eu estou fazendo para não cometer injustiças. Perfeito. Senador, estamos ao vivo, já quase daqui a pouquinho a gente vai encerrar, que ser da sua pauta aí não é fácil, né? O senhor tem muitas atribuições, mas aproveitar aqui um pouquinho para lhe perguntar o seguinte: a questão da economia, o senhor acredita aí, após essa imunização em massa, o senhor acredita claro, de forma hipotética, seria ridículo lhe perguntar se o senhor teria previsão, que não existe, mas o senhor acredita e está otimista para o reaquecimento da economia a curto prazo no país, pós-pandemia, depois de tudo isso que a gente tem passado aí? Olha, eu tenho conversado muito, eu sou presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. Tenho conversado muito com economistas, com tributaristas, inclusive a reforma tributária está na Câmara, deve depois, se for aprovado, ir para o Senado.
Eu acho que o ministro Guedes, por mais boa vontade tenha tido, ele perdeu uma oportunidade muito boa em 2019, quando não tinha ainda a pandemia. A pandemia chegou em março de 2020. Em 2019, ele trabalhou muito em cima de 4 indicadores que ele controlou, mas que não gera emprego nem renda, que é os juros, o custo do dólar, da bolsa e a inflação. Ele controlou isso, mas o dinheiro não circulou para gerar emprego e renda. Um Estado, uma nação, só avança quando o dinheiro circula na mão de quem produz e na mão de quem compra. Quem compra tem que ter salário, tem que ter emprego, tem que ter desenvolvimento econômico para ter oportunidade de, a partir da luta do seu trabalho, conseguir os recursos para comprar suas necessidades de ordem pessoal e dos bens e serviços que uma sociedade pode oferecer às pessoas. Então, em 2009, eu fui um crítico do ministro Guedes, que ele deveria ter estimulado que o dinheiro pudesse circular. Em 2009, os bancos ficaram com depósitos compulsórios, depósito compulsório, aquele que fica amortizado no banco, algo em torno de 580 bilhões de reais. E não estimulou que esses recursos pudessem chegar às pessoas com juros baixos para produzir, para o setor de comércio, da indústria, da agropecuária, todas as atividades. Então, isso não circulou, ele ficou restrito a exatamente esses 4 indicadores. Nem sempre, quando o dólar está controlado, a inflação está controlada, a bolsa e os juros, você está gerando emprego, está gerando renda. Então, essa foi a crítica que eu fazia. Quando veio a pandemia, pegou o Brasil numa situação de pequeno crescimento econômico. Em 2019, o Brasil só cresceu 1,14, quando deveria ter crescido em torno de 4,5. Porque quando o país cresce, ele faz o quê? Ele gera emprego, ele absorve mão de obra, carteira é assinada, a pessoa vai trabalhar, porque tem quem faça a compra, tem consumidor e tem salário. Então, essas coisas todas, eu sou um crítico disso, porque ele teve a oportunidade e não fez. Eu sou muito amigo do ministro Guedes, converso muito com ele, mas eu sou pragmático nesse sentido. Eu acho que, nesse momento, a crise continua, uma situação bem grave, e esse ano pode ter uma pequena recuperação. O país pode crescer em torno de 2% a 3%. Mas a China está voltando a crescer muito alto, forte, os Estados Unidos e outros países com crescimento maior do que o Brasil. Portanto, eu acho que nesse momento, inclusive, o governo deveria rever esse auxílio emergencial de R$300 e voltar para R$600 para movimentar a economia, das pessoas não passarem necessidade, fome, até porque os insumos estão aumentando muito, né? Quanto é que está o preço do gás de cozinha? R$100. Está aumentando, e quando você diminui o auxílio emergencial porque ele está desempregado, o dinheiro não circula, o comércio não vende aquilo que a indústria produz, a gente tem um recuo do produto interno bruto com pouco crescimento econômico, e isso gera desemprego, fome, desnutrição e várias dificuldades enfrentadas pelo povo brasileiro. Eu ia fazer a pergunta que o senhor já me respondeu. Estávamos na sintonia aqui. Se o senhor era a favor do auxílio a R$600, mas o senhor já me respondeu. Claro que eu votei, sempre trabalhei muito para ele não diminuir, ele diminuiu de forma insensata e errada, num momento tão grave da vida nacional. Aqui no nosso programa, e deixo aqui aberto as suas considerações finais. Um abraço para você, a toda a equipe da Rádio Ipirá FM. Permita que eu possa mandar um abraço fraterno a todo o povo de Ipirá, em nome do estimado prefeito Dude, dos vereadores todos, presidente da Câmara Jair, todos os vereadores, toda a população de trabalhadores, meus colegas profissionais da área de saúde, todos eles médicos que trabalham, que lutam aí lado a lado conosco. Esperar em Deus que Deus possa abençoar o povo brasileiro,
se apiedar de todos nós e que essa pandemia, através da vacina e também da compreensão das pessoas, com o isolamento físico, possamos voltar a ter as relações pessoais normais, como sempre tivemos. Sinto muito falta disso. Às vezes tenho vontade de passar aí em Ipirá, como sempre passei, chegar aí num restaurante aí do Washington, um abraço pro amigo Washington, comer aquele bodinho com a farofinha bem gostosa, mas estou evitando porque tem que usar máscara e tem que fazer distanciamento físico. E lá em Itaberaba você gostava mesmo de ir lá na Celaria Puma, né? Você não apareceu mais lá em Paulo Viana, né? Não, eu passo lá também no posto Puma, aí no posto São João. Tenho muitos amigos aí, né? Entendi. Um abraço a todos, meu amigo Tiago, que é uma pessoa que sempre está conversando conosco, todas as pessoas que sempre estão ao nosso lado, o próprio deputado Jurandir, todas as pessoas que só tenho amigos e gosto de cultivar os meus amigos, como você bem sabe, né? Somos amigos há tanto tempo. Verdade. E conheço desde quando o senhor era secretário da Indústria e Comércio. Exatamente. No governo Paulo Soto. Me entrevistei pela primeira vez. Eu levei fábrica para Itaberaba. Foi. Inauguramos a fábrica de Pirá. A água de Santa Quitéria. Exatamente. Ainda com o senador ACM, né? Exatamente. Boas lembranças, né, senador? Exatamente. E ele entrevistei pela primeira vez lá na Corrimã Rádio Baiana, quando o senhor era secretário da Indústria e Comércio, lá no estúdio. Exatamente, quando eu inaugurei a fábrica lá do Itaberaba. Perfeito. Senador, muito obrigado e desejo boa sorte para o senhor, para todo o Senado, e que o senhor traga sempre boas coisas e fé e otimismo ao povo baiano, né? Que o senhor represente bem muito bem o nosso povo e o sertanejo, que eu sei que o senhor tem um grande apreço pelo homem do campo. Tá bom, meu irmão. Um abraço, forte abraço a você, a todo o povo querido, estimado aí de Ipirá. Ok, forte abraço, tá aí. Ia perguntar ele sobre 2 de julho, não deu tempo, né? Sobre 2 de julho não deu mais tempo, mas já estamos quase encerrando a entrevista. Tá aí, você acompanhou a entrevista com o senador Otto Alencar,